O crescimento da Omicron está afetando, inclusive, o preço do petróleo e as bolsas de valores do mundo todo. Vamos ver. Em meio à aversão ao risco, os principais índices de ações na Europa, Estados Unidos e na Ásia fecharam em forte baixa. No Brasil, o Ibovespa, índice que mostra o desempenho das ações das empresas mais negociadas, caiu 2,03%. O dólar fechou com valorização de 1,02% a R$ 5,74. O preço do barril de petróleo Brent chegou a cair 5%, depois reduziu as perdas para 2%. Vamos falar um pouquinho sobre as notícias do dia com Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. Olá, Silvio, tudo bem? Como você está? Tudo bem, e você? Como vai? Tudo certo também. Silvio, e essa fala da senadora em relação ao orçamento, falando que não vai ter, inclusive, emendas do relator, o que eu tenho lido é muito diferente do que foi colocado por essa senadora. Quero te ouvir sobre as discussões em torno do orçamento. Achei boa a fala dela, viu? De recuperar a ideia de que as políticas sociais têm que estar priorizadas. Agora, eu acho que a gente tem que ter presente que o orçamento só está sendo votado agora porque primeiro teve aquele calote da dívida que o Estado tem para com pessoas que têm direitos trabalhistas que foram assegurados como definitivos, quer dizer, o juiz decidiu que o Estado tem que pagar, né? E esse povo que ia receber os seus direitos não vai mais receber com a velocidade prevista, vai ser adiado isso e vai ser parcelado. Então, o orçamento já vem na sua origem, não é? Discutir o montante liberado pelo calote, não é? Que o governo dá nas pessoas físicas que têm os seus direitos e que não vão receber, pelo menos agora, não é? Também acho importante observar que nós estamos num período que está começando campanha eleitoral e os congressistas também estão interessados nisso, né? O Datafolha de hoje, por exemplo, mostra que quem acha bom o desempenho do Congresso é só 10% da população, né? E isso caiu. Quando esse mandato dos parlamentares começou, 3 anos atrás, né, a avaliação era de 22% de ótimo e bom. Agora está em 10%. Né? Então é bom que eles se preocupem mesmo, porque, na verdade, quem vai decidir as coisas é o povo, não é? Com o seu voto. E isso quer dizer, então, que começam a ter medidas que estão sinalizando que o saco das maldades que o Bolsonaro quer continuar distribuindo tem uma certa resistência no Congresso. Veja bem, olha, a questão do fundo eleitoral, né? Você se lembra que houve uma proibição das empresas privadas financiarem, né, os candidatos, deputados, senadores, tal, todos, né? Depois que se proibiu isso, dizendo, olha, quem vota é cidadão, não é empresa, não é? Então, esse fundo eleitoral foi vitaminado. Ele era pensado inicialmente agora, nessa eleição, para ter 2,1 bilhões, que já é muito. Se você comparar com os outros países, esse fundo eleitoral nosso é absolutamente milionário, bilionário, né? E a pretensão é que chegasse a 5,7 bilhões, tirado do dinheiro do calote da dívida trabalhista, principalmente, que o Estado está sonegando, né? Não se sabe ainda em que ponto vai ficar, né? Mas ainda assim é muito dinheiro que não pode ser destinado para isso. Hoje em dia, por exemplo, as redes sociais têm uma importância muito grande nas eleições e o custo delas não é a mesma coisa que televisão, essas coisas. Então nem se justifica tanto a ideia de um fundo eleitoral tão vitaminado. Outro ponto da discussão do orçamento, né, é a questão do aumento da Polícia Federal, né? Sim. E aí é muito curioso, porque o Bolsonaro quer favorecer, os números que estão circulando é de mais ou menos 54 mil beneficiários, mas acontece que se você somar os funcionários públicos federais na ativa e os aposentados, nós temos 1.241.000 funcionários.
são 584 mil na ativa e 656 mil aposentados e pensionistas. Então, quando ele dá só para a Polícia Federal, ele está deixando bravo, né, em oposição a ele, todos os demais que não vão receber esse benefício. Então, eu acho curiosa essa fidelidade à sua base eleitoral, porque ele está dando um tiro no pé. Se ele conseguir favorecer os policiais federais, né, todos os demais funcionários públicos federais e os aposentados, que também teriam os aumentos, né, vão ficar contra ele, né, se já não estão. Né? Outra coisa que parece que a Rose falou que é muito bom é a tal da redução do valor da emenda dos relatores. Né? Isso é uma maracutaia, porque embora seja destinada à saúde, à educação, a algumas coisas assim no território do parlamentar, né, o que acontece? Acontece que não são as prioridades que o Brasil tem necessidade de preencher. Né? Se você tem eu já vi casos desses, quer dizer, o asfaltamento de uma avenida que vai dar num posto de saúde. Né? Então está favorecendo a saúde. Mas que prioridade tem isso em relação, por exemplo, a combater a Covid e a tratar Sim. da fome? Né? Então as emendas do relator também são coisas interessantes assim que estão acontecendo. O salário mínimo parece que vai aumentar um pouco, o Congresso vai aumentar, pelo menos está sendo indicado, que o governo apresentou a ideia de R$ 1.169, né? E o Congresso aparentemente vai colocar em 1.210. Não é muita coisa, mas ainda é assim, melhora. Né? E por fim, quer dizer, para discutir essa questão do orçamento, a gente tem a questão do Auxílio Brasil, que foi o carro-chefe, vamos dizer assim, né, da motivação para o calote da dívida dos precatórios. Né? O Auxílio Brasil está pensado para 17,9 milhões de famílias, de pessoas. Né? Acontece que tem um potencial de 21,6 milhões de famílias. Quer dizer, 3,7 milhões de famílias vão ficar de fora. 3,7 são quase 16 milhões de pessoas, né, que o governo simplesmente ignora. Esses aí não existem, que se virem, como se fosse a responsabilidade de cada um para sobreviver, quando eles estão vivendo uma crise de emprego, de trabalho, em função da política econômica. Né? Então, a questão do orçamento está me parecendo interessante, porque, de um lado, não contempla as prioridades que o Bolsonaro está pensando, usar a emenda do relator para fazer aliciamento de parlamentares, enfim, o fundo eleitoral. Eu estou achando interessante, vamos ver no que dá. Ainda não está fechado, hoje vai se decidir, né? Mas nós ainda não temos os números todos para poder dizer que está contemplada a necessidade da população. Aparentemente é uma parte. Aliás, essas imagens que a gente acompanha são da comissão que discute o orçamento 2022, são imagens ao vivo. A comissão está acontecendo de maneira híbrida, então é metade, assim, parte física e parte virtual. Então a gente está vendo intervenções aí de senadores e deputados que participam dessa comissão, que estão nessa discussão. O que eu tenho lido, inclusive, em relação ao orçamento, Silvio, é que parece que o relator manteve esse volume de emendas de relator, inclusive, né? Ou seja, ele manteve quanto é mesmo? Até peguei o número aqui, 16 bilhões e meio. Isso. Então ele manteve esses valores, vamos ver o que vai ser essa discussão.